Então, vamos lá, gente. Voltando aqui para a questão da periodização nutricional, até então a gente sempre viu o treinamento foco, endurance, endurance, endurance. Se não vou sair disso é porque tem maior literatura, tá aí. Tá? Mas a gente também pode falar um pouquinho do treinamento concorrente. Então, como eu tinha comentado, não existe até o momento, até onde eu sei, pelo menos, recomendações oficiais, né, para o treinamento concorrente. A maioria dos esportes se enquadra no contexto do treinamento concorrente. Esse aqui é o pai do endurance, né? Já que eu vou falar do concorrente, vou ter que colocar o treinamento de força aqui agora, só lembrando que esse aqui é o pai do endurance. Ele tem um pouco a ver com a história do treinamento concorrente. Em qual sentido? Você imagina que ele é um grande pesquisador, né? Então, em 67 é o primeira pesquisa, primeiro trabalho científico que mostra, né, claramente que o treinamento aeróbio aumenta a biogênese de mitocôndria. Bastante interessante esse trabalho. E olha que interessante, né? No laboratório dele apareceu esse sujeito aqui, que é o Robert. Na direita ali a foto. Então, quem é o Robert? O Robert é o filho do cidadão lá, que é o John Olose, né? Que é o pai do Endurance. Ele é o filho, então, do treinamento de Endurance, do cidadão que é o papa, né? Do treinamento de Endurance, o início de tudo. Mas o Robert é o pai do treinamento concorrente. Então, se você for ler um pouco da história dele, olha que legal. Está escrito aqui, botei para vocês, né? Pratica levantamento de peso quando iniciou o pós-doutorado no laboratório do professor Olose. Então, ele foi fazer o pós-doutorado dele no laboratório do Olose, né? E o Olose é o pai do treinamento aeróbio, só que ele praticava levantamento de peso, totalmente contrário. Para causar boa impressão, começou a acompanhar o seu novo chefe nas corridas à noite. Então, o John Laws, ele gostava de correr na universidade à noite, quando acabava o trabalho, ele ficava correndo lá, adorava o treinamento aeróbico. Então, o Rob, para impressionar o chefe, né, começou a correr junto com ele. O que ele percebeu? Logo percebeu que o MIG, né, ali é massa isenta de gordura, massa magra, né? Então, logo percebeu que a sua massa magra e força declinavam, mesmo sem ter diminuído o treinamento de força, o Robert. Então, ele não entendeu. Começou a fazer o treinamento aeróbio com holose à noite, não deixou de fazer o treinamento de força, mas foi perdendo, ele, dentro de uma percepção, não era nem um estudo, né? Mas a sua percepção que ele foi perdendo massa magra e foi perdendo níveis de força também, apesar de não ter diminuído o treino de força. Tá? Então, ele conversou isso com o Holose, essa percepção dele sobre o tema, né? E o Holose disse o seguinte para ele, que ele deveria estudar isso, seria o primeiro estudo dele, quando ele tivesse o laboratório próprio, que não faria ali, mas quando ele tivesse o laboratório próprio. E assim a história conta, e assim foi. Né? Quando ele teve o próprio laboratório, o Robert, ele desenvolveu esse experimento, e está aqui a publicação dele, ó, 1980. Foi a primeira publicação no treinamento concorrente. Então, a interferência, né, no desenvolvimento de força pelo treinamento simultâneo, né, de endurance e força. Né? Então, bem legal. Tá? Então, eu gosto um pouco de contar, às vezes, de onde que surgiram as coisas. Né? Você acaba identificando mais até o papel relevante ao longo da história. E eu não vou falar muito sobre esse trabalho de 1980, todos os gráficos aqui, mas é só para vocês verem mais ou menos, para quem não está tão familiarizado com treinamento concorrente, aqui ele tinha 3 grupos, entendeu? E ele avaliou algumas coisas. Então, você tem um grupo que só treina aeróbio e você espera então, que ele tenha as adaptações frente ao treinamento aeróbio maximizadas. Tem um grupo de treinamento de força, que só treina força e hipertrofia, então você também espera que você tenha todas essas adaptações de forma crônica, envolvendo o treinamento de força e hipertrofia, e você tem um treinamento concorrente que está fazendo os dois, tá? Então, vale lembrar aqui que no treinamento concorrente, a carga total de treino, por exemplo, do aeróbio, é exatamente igual à carga de treino ali do treinamento aeróbio isolado, tá? E da mesma forma do treinamento de força. E também vale lembrar que a gente está em 1980, então aqui não tem sinalização de nada, a gente só vê o efeito final, tá? Não tem biologia molecular aqui para trabalhar, então é só o efeito final. E aí vocês podem ver o gráfico avaliando ao longo do tempo dessas 10 semanas, né, o ganhos em força. E aqui não é nenhum atleta também, é o cara do dia a dia lá da universidade que ele trabalhava. Tá? Então, 10 semanas de treinamento de força, aeróbio ou concorrente. Você pode ver claramente, em termos de ganho de força, o grupo que só treina força ganha mais, esperado. Mas foi a primeira vez que ele mostrou que o concorrente declinava, ficava no meio termo ali, e quem treinava só o aeróbio, ele só fez 2 pontos, né? No início do experimento e na 10ª semana para o ganho de força,
e viu que o treinamento aeróbio realmente não influenciou em nada o treinamento de força. O cara não ficou mais forte só porque treinou bicicleta, ficou na mesma lá, tá? Então, o que aconteceu aqui? O treinamento concorrente, ou seja, o treinamento aeróbio associado ao treinamento de força, impacta negativamente nos ganhos de força de quem só ganha força, só quem só está treinando força. Então, se você, de repente, é um atleta que almeja, é um fisiculturista, um halterofilista que quer ganhar força, hipertrofia, o seu treinamento aeróbio tem que ser o mínimo. O mínimo, mínimo. Talvez alguns momentos específicos da periodização, no caso do fisiculturismo, no momento do lado cut, para secar, questões de saúde, fazer um pouquinho de aeróbio, mas é o mínimo, porque ele vai interferir. Estou falando de um atleta de altíssimo nível, que o ganho de força e hipertrofia é majoritário, né? O treino de força, ele não influencia, assim, muitas pesquisas vieram a partir dessa, né? Estamos em 1980, já se passaram, então, sei lá, 40 anos, né? 2020, mais de 40 anos, né? Então, muita pesquisa já tem aqui. Eu já posso dizer para vocês o seguinte, pelo que tem na literatura, né, do treinamento concorrente, ele impacta mais negativamente no ganho de força. Você vê que o treino de força, ele não interfere tanto no treinamento aeróbio, nas adaptações do treinamento aeróbio. Essa que está mais atual na literatura, tá? Treinamento de força não afeta muito o treinamento aeróbio, correto? E às vezes é até benéfico. O cara que faz endurance, por exemplo, ultramaratona, se ele faz academia versus o que não faz academia, talvez o que faça academia ele vá até melhor. Ele consegue sustentar até mais, a questão até de lesão, essas coisas todas, tá? Então, aqui tem algumas características, né, do experimento, em termos de exercício, duração. Não vou explorar muito isso. A ideia maior realmente é mostrar para vocês o conceito do treinamento concorrente. São duas atividades, então, concomitantes, uma de força e uma aeróbica, e uma interferindo na outra. Mas quem está interferindo de fato é o treinamento aeróbico. Ele acaba interferindo mais. Isso foi em 1980. Eu trago para vocês uma meta-análise de 2012 no treinamento concorrente, para a gente já ter um perfil melhor do que está de fato acontecendo. Essa meta-análise também não foi em atleta, tá, gente? Então, indivíduos destreinados aqui. Então, o que acontece aqui? Olha na sua direita acima. Quando o seu objetivo primário, principal, é ganhos de hipertrofia, força, potência muscular, o que está ali no pódio representado? Número 1, 2 e 3, né? Ouro, prata e bronze. Pô, Thiago, o meu objetivo principal mesmo, nesse momento, é hipertrofia, força, potência muscular. É isso que eu quero ganhar. Então, o que é o número 1? O que você tem que treinar? Tá o halter ali, não tá? Então, é treinamento de força. É o que você tem que fazer. Se você fizer o treinamento concorrente, é o prata. Você até vai conseguir hipertrofiar em algum grau, mas não vai ser tanto quanto treinasse só força. Então, você tem todo um desgaste ali, até metabólico, né, do treinamento aeróbio. Um desgaste até residual para você fazer o teu treinamento de força, no caso, concorrente. Então, evita o aeróbio. Se teu objetivo principal naquele mesociclo, naquela sua periodização, ou se você é um atleta só de força, potência, evita o máximo aeróbio. Não que não possa fazer, vocês estão entendendo, mas é evitar porque tem concorrência. Já o número 3 ali, o bronze, eu quero ganhar força, potência e tal. Então, se fazer o aeróbio não vai te ajudar em nada. É o número 3 ali, praticamente em nada. Então, botei uma seta ali também, ó, treino concorrente. Que normalmente os experimentos são com bicicleta e esteira, tá? Bicicleta ou esteira, treinamento concorrente. Tem maior impacto no treino de força do membro inferior. Eu não falei que o treinamento concorrente, no caso o aeróbio, está atrapalhando o treinamento de força? Está atrapalhando o treinamento de força, com certeza. Mas principalmente o treinamento de força do membro inferior. Principalmente treinamento de força do membro inferior. Pedalei, corri. Impacta mais aonde? Treinamento de força do membro inferior. Então, se na sequência eu vou fazer um treinamento de força na mesma sessão do dia, né? Vou fazer uma sessão de treino de força do membro superior, você não vai sentir tanto, menos mal. Pode até sentir, se o treinamento aeróbio for primeiro, na primeira sessão é o treinamento aeróbio, na sequência vem a força, você vai fazer essa força provavelmente com pior qualidade. Pior qualidade. Mas se esse treinamento de força for membro superior, talvez você consiga desenvolver melhor. Se for malhar pesado perna, vai ficar difícil. Tá? Vai ficar difícil porque você já fez o treinamento concorrente, ou seja, o aeróbio antes. Tá? Se você inverte o jogo, se você treina a força, depois vai para o aeróbio, a força parece não impactar tanto no treinamento aeróbio. Não impacta tanto, pelo menos médio e longo prazo, pensando na performance. Né? É claro que se eu malhar perna pesadão, não vou conseguir correr na sequência, né? Mas não é isso que eu estou querendo dizer.
Médio e longo prazo, o que tem na literatura em termos do fenótipo já, não só da sinalização, enfim. Tá? Então, um outro dado que eu já dou aqui para vocês também, se tiver que fazer o treinamento concorrente, ou seja, o aeróbio e o treinamento de força, no mesmo dia, qual é o mínimo esperado? Mínimo, pode até ser mais, mas qual é o mínimo esperado de espaçamento da sessão 1 para a sessão 2 no mesmo dia? Pelo menos 4 horas, talvez até 6 horas. Porque são duas sinalizações totalmente diferentes, o treinamento de força e o aeróbio. São sinalizações celulares diferentes. Se eu quiser otimizar, né, a sinalização e as adaptações frente ao treinamento aeróbio e o de força, otimizar, eu tenho que pelo menos espaçar de 4 a 6 horas. Pelo menos espaçar de 4 a 6 horas. E ver qual é o seu objetivo principal. O meu objetivo principal é ganhar capacidade cardiorrespiratória. Meu principal objetivo é VO2 máximo, biogênese mitocondrial. A minha sugestão, faça o aeróbio primeiro. E, pelo contrário, também é verdadeiro. Né? Meu objetivo principal é hipertrofia, força, potência. Faça o treinamento de força primeiro. E se tiver que fazer a concorrência, 4 a 6 horas depois. Seria o melhor dos mundos. Tá? Se não tem como espaçar 4 a 6 horas, aí não tem jeito. Você vai fazer no mesmo grupo. Logo na sequência, ali na academia. Você só tem 1 hora e meia para treinar por dia, tudo junto. Beleza. Não tem o que fazer. Sendo um atleta profissional, o melhor você separar. E, às vezes, até separar de dia por dia, ou até focar mais em mesociclos diferentes. Aí é o treinador que tem que dizer isso. E você só vai acoplar ele com a nutrição. Tá? Faz diferença ser corrida ou ciclismo, intensidade e duração? A gente tem na literatura, nessa mesma meta-análise, aqui ela diz que realmente a corrida prejudica mais. Tá? A corrida é mais concorrente para o treinamento de força do que o ciclismo. Então, parece que a corrida pega mais. Intensidade, com certeza, quanto mais intensa a concorrência aumenta, claro, né? E a duração, quanto mais sessões de treinamento concorrente por semana, também pior. Então, de novo, só treino força e hipertrofia, você bomba lá, fica hipertrofiadão. Faço só aeróbio, capacidade aeróbica aumenta. Faço os dois, prejudica muito mais o ganho de força e hipertrofia. Não prejudica tanto o VO2, biogênese mitocôndria, aeróbio, performance, treinamento de força, não prejudica tanto. Tá? Isso médio e longo prazo. Na sessão de treino diária, no dia, de novo, se você treinar força pesadão, perna, não tem como correr na sequência. Aí interferiu. Mas se você fizer o aeróbio primeiro na frente, não vai interferir tanto. Tá? E aqui embaixo você está vendo, então, o objetivo é VO2 máximo. Você pode fazer, no caso o aeróbio, na VO2 máximo, toda a capacidade aeróbica. Você pode fazer treinamento concorrente ou pode fazer o aeróbio. Você vai mandar tão bem quanto. E o treinamento de força é o bronze, não vai influenciar nada. Você não vai melhorar a tua capacidade cardiorrespiratória só treinando musculação. Tá? É isso. Esse aí é o resumão do treinamento concorrente, como que as vias de treinamento estão influenciando. E eu tenho que botar nutrição aí, entendeu? Eu tenho que botar nutrição para tentar otimizar ambas sinalizações. O ideal, novamente, era treinar em dia separado, ou até dentro daquele mesociclo mais específico para melhorar a força ou melhorar o aeróbio. Não podendo, tem que imaginar como fazer da melhor maneira possível. E não tenho nenhuma recomendação clara para isso. Então, de acordo com tudo que eu expliquei aqui, da sinalização, bioquímica, fisiologia, nutrição, periodização, eu vou tentar viajar com vocês da melhor maneira. Tá? Então, aqui é uma capa de Onaply Physiology, né? Uma revista importante na área da fisiologia do exercício, trazendo exatamente o treinamento concorrente. Você pode ver aqui à sua esquerda o treinamento de força. Está vendo o bonequinho ali, treinamento de força? Está meio apagado, mas ele está ali em cima na sua esquerda. E a sua direita é o cidadão que está correndo, o aeróbio. Então, olha lá, o aeróbio, PGC1 alfa, tá vendo? Mitocôndria, MPK aqui embaixo, você está vendo MPK em verde, sinalando. E você vê que o treinamento de força é uma sinalização totalmente diferente. Tá? Então, você vê outras enzimas ali que eu não citei, porque eu só me foquei no treinamento aeróbio. Mas existem outras. E em algum momento, com certeza, essa teia de sinalizações na célula, elas conversam. E a célula fica meio maluca, né? Ela não sabe se tem que hipertrofiar ou tem que fazer mitocôndria. Olha que doideira. Né? Mas, novamente, quem impacta mesmo é aeróbio. O aeróbio impacta na força. A força não impacta tanto negativamente no aeróbio. Isso não vem sendo descrito. Então, esse aqui é o modelo clássico, tá, gente? Mais uma vez, é claro que a célula é muito mais complexa do que isso aqui. Mas o clássico é isso. O John Hawley também trabalha com treinamento concorrente. Vocês podem ver ali, ó, na sua esquerda, o treinamento contra a resistência, ativando P3 quinase, EKT, mTOR, que a mTOR seria aí como se fosse a PGC1 alfa do treinamento aeróbio, entendeu?
várias sinalizações acabam ali na mTOR, que é uma proteína que está envolvida com toda a cascata de sinalização para o ganho de força, hipertrofia muscular, por exemplo. E ali você vê o treinamento de endurance, já conhecido por nós, a MPK, cálcica, modulina quinase, P38 e vários outros também que existem, culminando na PGC1-alfa. E dentro dessa teia, né, dessa sinalização celular, e o aeróbio ele também, ó, impactando mais no treinamento de força, se eu botei em vermelho, ó, a bicicleta impactando lá no halter, e você vê que a MPK, de algum modo, começa a interferir na mTOR, pode interferir na mTOR, tá? Então, um treinamento aeróbio mais intenso, mais pesado, duradouro, principalmente a corrida, podendo interferir na sinalização ali do treinamento de força. Novamente, não vou esperar que a célula seja tão simplista assim, tá? É bem mais complexo, mas isso é um modelo teórico, né, do que está acontecendo de acordo com uma literatura de sinalização celular, especificamente com treinamento concorrente, que também já existe. Né? Já não tem tanto mais quanto os outros individuais, mas também existe. E aí eu fiquei me pensando aqui, mas qual a relação disso com periodização nutricional, né? Entender dessa concorrência? Tudo a ver. Então, vamos pensar aqui no caso do CrossFit, que é um treinamento concorrente. Pode ter muito treinamento concorrente no dia a dia lá do treinamento, né? E aí vamos falar um pouquinho aqui para poder pensar junto. Então, para começar assim, né, não tem nenhuma recomendação clara específica em termos de demanda de carboidrato, de energia diária para o atleta de CrossFit. Eu ainda não vi. Pode até ter artigos originais, isolados, falando sobre, claro que tem, mas eu estou falando de recomendação, de posicionamento de uma entidade importante. Até porque o atleta de CrossFit também ele é meio complexo, né? Porque uma maratona, eu sei o que é uma maratona, correr 42 quilômetros, né, no melhor tempo possível. O triatlo lá do Ironman, eu sei as distâncias, vai dar mais ou menos o mesmo gasto calórico, parecido e tal. O atleta de CrossFit pode mudar muito, né? O dia a dia do treino e as competições mudam bastante. Inclusive, são dias de competição, às vezes 3 dias, 4, 5, 6, uma semana inteira, né? Então, é complicado você... A não ser se você está falando especificamente de uma determinada competição, você consegue calcular ali, ter uma estimativa da demanda de energia ou de carboidrato, mas de uma forma geral não tem como dizer. Né? O que eu, Thiago, imagino? Porque isso aqui é uma recomendação para endurance, tá, gente? Isso aqui eu fiz esse modelo aqui, na verdade, de uma publicação de recomendação clássica para endurance baseada no tempo de atividade desse endurance. Tá? Então, por exemplo, atividade light, moderada, alta ou muito alta. E aí, dependendo disso, tem características dessa atividade, né? Em termos de duração e intensidade, a demanda por carboidrato no dia, ali de um training high, por exemplo, vai aumentando. Então, do light, de 3 a 5 gramas quilograma peso dia de carboidrato, passando de 5 a 7, 6 a 10, e lá no extremo, 8 a 12. De 8 a 12 é o Tour de France, sabe? O cara que está consumindo muito carboidrato ali, já está treinado, inclusive, para isso, porque ninguém consegue comer tanto. Então, eu pensei para o atleta de CrossFit o seguinte, aí tentar diferenciar quem é o cidadão que está fazendo CrossFit. Você é o nutricionista no consultório, chega alguém que diz que faz CrossFit. E aí você tem que saber, tá, gente? Primeiro, diferenciar. É o aluno que está no box fazendo CrossFit? É o atleta amador do segundo pelotão? Ou realmente um indivíduo profissional? Né? Você sabe que no Brasil já não tem quase estímulo nenhum para atleta profissional. Pouco estímulo, para qualquer modalidade que seja. Talvez o futebol que desponte mais. Para o atleta de CrossFit, então, difícil. Né? Viver disso, né? Ganhar dinheiro com isso, viver disso é muito complicado, ainda mais no Brasil. Tá? Mas pode ter. Pode acontecer. E a gente tem que entender do esporte, né? Se você quiser se aprofundar com ele, vai ter que entender do esporte, vai ter que entender, de repente até ir lá no box dele, ver como que acontece, para tentar pensar aí junto com o coach, novamente, com o treinador, que tem que ter planilha de treinamento, senão não adianta. Você tem que saber o que o cidadão vai treinar, pelo menos a cada semana, né? Os odds dele lá, o mesociclo, se está treinando mais força, se está na fase de preparação, se está na fase pré-competitiva, competitiva, como que está isso? Vamos entender que isso é fundamental. Então, periodização do treinamento acoplada à periodização da nutrição. Depende do fase de treinamento. Tá? Mas eu imagino que o aluno do box, cara, vai gastar quantas calorias ali numa aula que tem ali, sei lá, metade da aula talvez seja aquecimento e a questão técnica, né? Para fazer o odd mesmo no final da aula. Está gastando quantas calorias? 200 calorias? 300 calorias? E só faz isso, o resto do dia é home office, por exemplo? Então, não tem uma demanda tão grande de carboidrato no dia, sim, de 3 a 5 também. E ali o treinamento pode ser concorrente mesmo.
e às vezes nem tem periodização, porque tem box e box de CrossFit, né? Vamos combinar que existem box de excelência e outros nem tanto, né? Infelizmente é assim. Então tem aluno, amigos meus que vão fazer aula de CrossFit e não tem ideia do que vai ser prescrito no dia da aula. Não sabe se vai vir aeróbio primeiro, se vai vir depois treinamento de força e potência. Ele não sabe, é meio que surpresa, chegou lá surpresa. E tem outros que não. A periodização já está clara, o aluno já sabe o que vai fazer antecipadamente, né? E tenta-se evitar a concorrência, por exemplo, tá? Mas, e o aluno também está com um objetivo diferente, né, gente, do atleta. O aluno está ali, aluno de boxe, ele está ali, qualidade de vida às vezes, entendeu? Ele curte aquele ambiente, acaba ganhando um pouco de condicionamento cardiorrespiratório, ganha força, potência, é um ambiente mais lúdico, ele curte e gosta, não está com objetivo de performance, tá? Mas quanto mais você vai aproximando do alto nível, eu acho que em qualquer modalidade esportiva, o CrossFit se enquadra também, quanto mais alto nível você está pensando, você vai ter que treinar, por exemplo, 2 vezes por dia, eventualmente até 3 vezes por dia, né? E aí começar a separar esses treinamentos, porque fazer tudo na concorrência pode complicar, para tentar otimizar, né, as adaptações. É claro que ele também vai ter que treinar de forma concorrente, porque a prova exige ele, a prova do CrossFit exige que ele treine o treinamento concorrente, né? Então, talvez ele consiga... Aí é o treinador que vai ter que dizer, porque treinamento não é com a gente, entendeu? Mas o treinador, dentro da periodização, de repente ele vai começar a intensificar o treinamento concorrente, os odds vão começar a ficar mais duradouros, intensos e mais complexos, inclusive, em termos de exercício, né? Mais perto da competição, porque a base já foi bem feita. A base já foi bem feita, ele já fez uma base preparatória, onde teve um bom condicionamento cardiorrespiratório de forma isolada, onde ele conseguiu treinar força, potência, onde ele conseguiu treinar técnica, para agora ele conseguir juntar tudo isso tudo e fazer odds mais complexos em termos de exercício, intensidade, duração e começar a botar concorrência ali. Então, ele já foi preparando anteriormente. Tá? Então, pensa nisso. É o aluno de boxe com objetivo distinto, ou atleta amador, ou você está falando do atleta profissional. Tá? Então, aqui só um modelo, novamente, de vários que possam ter. Esse aqui é o modelo geral, né, onde você tem aqui a fase do treino, que vocês já viram comigo no início da aula, a fase preparatória, competitiva, seu macrociclo total, né, e a fase ali na sequência de transição. A preparatória, a gente pode ter a preparação geral, né, e a preparação na sequência específica, separado por mesociclo. Então, você tem 2 mesociclos ali nesse modelo da fase preparatória. 2 mesociclos, onde você pode, então, no mesociclo 1, ter a fase mais geral, onde o condicionamento aeróbio acaba sendo mais forte, volume baixo, aliás, volume alto com intensidade mais baixa, um gasto calórico às vezes vai até aumentando ao longo das semanas, porque o treino aeróbio vai pegando mais, né? Eu até botei ali para vocês, nessa fase preparatória, a legenda está em verde, né? Igual a fase preparatória está escrita ali, ó. Treinos isolados de força endurance poderia ser interessante nesse primeiro momento, né? Separar os treinos dentro do possível, mínimo 4 horas, se eu estou pensando mais para o atleta, né? Porque o aluno do boxe não vai separar 4 horas, vai fazer tudo junto, né? Já tinha comentado, aliar um percentual de gordura nessa fase preparatória, às vezes vai ter que diminuir o VET, né, para alinhar esse percentual de gordura, ele está chegando das férias, seu atleta, né, ganha um pouquinho de peso, pode fazer o treino low, momentos propícios, pode fazer o treino low, o treino não está tão intenso assim, então o limitante não é o carboidrato, para aumentar a adaptação, o treino low pode ser interessante, né, com baixa intensidade. Nutrient time, que é o time da oferta, né? O time da oferta do carboidrato, discutido pra caramba aqui hoje, o time da oferta do carboidrato. Da proteína da mesma forma, você pode colocar a proteína depois do treino. Na verdade, proteína, se você conseguir distribuir ao longo do dia, parece ser uma boa estratégia. Até de forma igual ao longo do dia, fracionar de forma igual ao longo do dia. E tem uns que pensam numa linha de raciocínio que pode fracionar igual ao longo do dia, porém, a última refeição antes de dormir, de repente até dobrar a quantidade de proteína poderia ser uma boa também, tá? Então, no verde ainda, a fase preparatória, né, em linhas gerais, né, de uma periodização de treinamento, né, com conceitos básicos, até independente do esporte, né? Treinamentos submáximos, ó, próximo ou abaixo ali do limiar de lactato, quando você já passa para a preparação específica. Observe na legenda que eu já botei um verde mais escuro, então já estou ali no mesociclo 2, claro que isso é tudo mesclado, tem interseção, não é tão estanque assim separado, né? Mas você começa a aumentar o treino que estava abaixo do limiar de lactato, o treino aeróbico, começa a ficar ali próximo do limiar de lactato, cada vez mais, né? Cada vez mais treinos mais intensos, acoplados com menos intensidade, mas os treinos intensos começam a aparecer mais, os hits mais longos, né?
refinamento da técnica, então, às vezes, tem que até apresentar movimentos novos, né, ou refinar a técnica do movimento, isso sempre é colocado, mesmo no atleta de alto nível, o refinamento da técnica é sempre aprimorada, é passível de ser aprimorada, né? Treinar estratégias nutricionais específicas da competição, principalmente quando vai chegando perto da competição, ali mais pro azul, ó, fase pré-competitiva, começar a treinar como que a gente já sabe qual vai ser a prova, né? A competição-alvo, né? Tantos dias de prova com essas características, se você souber isso, e às vezes não sabe, tá? De antemão não sabe tudo, mas tentar aproximar ao máximo, entendeu? Para começar a mimetizar essa prova, o próximo disso, no treinamento, inclusive mimetizar a nutrição, que vai ser aplicada no dia da prova. Mimetizar, às vezes não seja totalmente igual, mas tentar ser o mais próximo possível. Esse é um conceito que tem, né? Competição para nutrição. Nutrição para competição. E um azul, na fase competitiva, que pode ser subdividido no mesociclo 3 e 4, né, que tem a fase pré-competitiva, que já está próximo da prova, e a competição em si, que é o mesociclo 4, ali no caso, né? Semanas ali dessa fase competitiva, que está incluindo a competição. Tá? Então, a fase competitiva não é só a competição, é o mesociclo que a gente está preparando o final para você poder chegar bem na prova. Então, você começa a ter cada vez mais, não que você exclua os verdes, tá? Os treinos mais fracos, regenerativos. Tá? Então, treinos máximos vão aumentando, os hits longos e curtos vão aumentando, odds mais complicados, né? Mais complicados, com grande variação de combinações de exercício de alta complexidade. E o treino concorrente aqui começa a pegar. Mas como você já teve a base bem feita, você consegue lidar melhor. Né? A competição leva de 3 a 7 dias, em algumas provas do CrossFit. Suplementação, recuperação, a gente tem que focar nisso aqui, eu já vou falar melhor daqui a pouco. A transição normalmente leva de 1 a 2 semanas, 1 a 2 semanas de transição, para começar um novo macrociclo visando uma competição, uma prova e tal. Dependendo da situação, do esporte, pode até ser aqui no CrossFit também, às vezes você tem uma competição que não é aquela tua principal, não é a competição alvo do ano, do planejamento do macro, mas ela pode ser uma competição que está ali dentro, sei lá, no mesociclo 2, por exemplo, você vai para a competição, uma competição segundo patamar, vamos colocar assim, mas você já consegue implementar algumas coisas e ver como que você está lidando. Às vezes você vai até para a competição nem com o objetivo de ganhar, mas só para ganhar até experiência e prática, né? E ver se a sua periodização, seja do treino acoplado à nutrição, está dando certo. Você pode ir para uma competição tentar testar essas coisas. Então, aqui já tinha comentado, o aluno padrão do POX tem aquecimento, a técnica, né? O WOD de 15 a 20 minutos, o workout of the day, né? O trabalho mesmo, 15 a 20 minutos, então gasto calórico não é tão grande assim, não. Tá? E o CrossFit é isso, gente. Um monte de atividades, né, do fitness, né? Exercícios cardiovasculares, de força, potência, trabalha de tudo, realmente um pouco, né? Exercícios também ali ginásticos, né? Às vezes subcorda, também tem muita coisa aí envolvida com treinamento concorrente, com certeza tem, tá? E aí você também pode ver junto ao treinador, pensa, de repente você tem um mesociclo ali, dentro da periodização macro, tem mesociclos mais específicos. Bom, esse mesociclo eu vou focar, não é exclusivo, mas eu vou focar no treino aeróbio, vou focar no treinamento de força, vou focar no treinamento de resistência muscular, eu vou focar no treino de potência e velocidade. Né? Aqui agora, já no vermelho ali, o polimento já está perto da competição. Então, focar. Então, se o seu treinador, dentro da periodização do treinamento, já diz para você, olha, esse mesociclo 2 aqui, por exemplo, o foco vai ser treinamento aeróbio. Você já começa a imaginar que vai ser um treino aeróbio até mais baixo, está na fase de preparação. Né? Abaixo do limiar de lactato, por exemplo, vai ter muito treino tranquilo, regenerativo, acoplado ao training high, por exemplo. Onde você passa a imaginar que as estratégias treino low você vai conseguir botar lá, sem grandes problemas. Você consegue botar, tá? Uma possibilidade. Agora não. Agora eu tenho um mesociclo que estou mais focado no treino de força, hipertrofia, força. Tá? Então, estou mais focado ali. Primeiro que já não vai ter tanto treinamento aeróbico pela concorrência, não vai ter. Estou falando de um atleta, não é aluno do boxe. Né? E aí eu já começo a pensar no treinamento de força, de repente aumentar a suplementação de proteína, pensar numa creatina, né? Esse é o que é o tal do Nutrient Time, né? Então, treinamento de força eu tenho que treinar bem, cheio de carboidrato, a proteína tem que estar adequada, às vezes aumenta um pouco a demanda, creatina com certeza eu posso usar ali, né? Então, pensa nisso. Por exemplo, no treinamento aeróbico, no primeiro mesociclo, talvez a creatina não precisa colocar. De certa forma, isso já é uma periodização da suplementação. Botar a creatina no momento propício.
Na sequência aqui no verde, eu vou para um outro mesociclo, treinamento de resistência muscular. Suporte nutricional com maior quantidade de carboidrato. Resistência muscular. Tá? Então, já posso pensar aqui no Training High, fazer uns treinamentos aeróbicos mais pesados. Ou até fazer mais HIIT também, coisa mais punk, por exemplo. Né? De alta intensidade, o carboidrato vai ter que chegar em maior proporção. Não que eu não possa fazer o treino low, mas se eu fizer muito treino low aqui, vou arrebentar o cidadão, porque o treino mesociclo está pesado. É muito carboidrato que eu vou ter que dar para sustentar o training high dele. Então, você já está já começou a perceber há algum tempo, né, durante a aula, como que isso funciona, que você tem que ter acesso a essa planilha de treinamento. Né? Qual é o foco daquele momento ali para pensar na nutrição. Senão você não consegue acertar, não consegue ser assertivo. Na sequência aqui tem um mesociclo, treinamento de potência e velocidade. Esse é o foco, aprimorar potência e velocidade. Onde parte da fadiga, parte do desgaste de um treino de força, potência, é a questão da queda do pH. Né? Claro que a fadiga é sempre multifatorial, mas a questão da acidificação do meio tem muito a ver com a fadiga de um treino de potência e velocidade que o treinador está colocando. Se você não tem ideia do que é um treino de força e potência, vai no boxe, vai na academia, vai na musculação, vai ter uma ideia, vai na natação, como que é o tiro, vai ter uma ideia para você ver o quão intenso é. Né? E aí você pode pensar, por exemplo, nesse mesociclo, periodizar o quê? O suplemento. Qual? Bom, se a fadiga tem a ver com a queda do pH, eu vou inserir tamponante. E faço o tamponante aqui para ela. Então, posso botar aqui, por exemplo, nesse momento, uma beta-alanina, posso botar um bicarbonato. Cuidado que o bicarbonato pode ter muito desconforto no trato gastrointestinal, às vezes tem que botar pouquinho e ir aumentando ele ao longo do tempo para ver se ele tem aceitação. Às vezes não vai ter aceitação, você vai ter que tirar. Beta-alanina já vai virar um tamponante, né? Na verdade, o tamponante é a carnosina. Né? Essa carnosina intramuscular. Aqui é efeito crônico, tá? Beta-alanina é uma suplementação crônica de pelo menos um mês, para começar a aumentar os estoques intracelulares de carnosina. E aí, aumentando esse estoque intracelular de carnosina, ou seja, um tampão intracelular, você pode aumentar a performance, a capacidade física de quem está treinando força e potência, por exemplo. O bicarbonato já é o tampão extracelular, diferente, tá? O bicarbonato, o efeito é agudo, é extracelular, e já a beta-alanina vai formar carnosina, é um tampão intracelular e o efeito é crônico, tem que tomar um mês. Não adianta tomar um pré-treino que tem beta-alanina, que só vai ter coceira, formigamento, mas efeito tampão, tá? Nenhum. Bom, e ali, ó, treinamento, treino de polimento, né? Às vezes já estou até diminuindo um pouco a intensidade, falta uma semana para a competição, estou fazendo polimento, já estou criando a estratégia de nutrição para a prova, e depois até pensando na recuperação da manutenção, entre os dias de prova. Entre os dias de prova, dentro dessa competição, que pode levar até uma semana, por exemplo, ou até pós-competição, né? Preparando já aquela fase de transição, 2 semanas, pensando depois no outro macro ciclo, tá? Então, aqui nessa fase vermelha de competição, olha lá, maior suporte de antioxidante, de anti-inflamatório, inclusive suplementação. Então, aqui eu acho que é válido botar suplementação de antioxidante, anti-inflamatório, se for o caso, pode suplementar. Porque, de novo, as adaptações já aconteceram nos outros mesociclos. Agora, o foco é a competição, é a recuperação. Então, vamos de suplemento, tá? Fase pré-competitiva de 1 a 2 semanas antes da competição de CrossFit. Essa fase vermelha, de polimento, de pré-competição, normalmente leva de 1 a 2 semanas. Claro que pode variar de atleta para atleta, mas mais ou menos de 1 a 2 semanas. Você também pode ter aqui o mesociclo de treinamento concorrente também. Bota logo tudo junto, não é tudo tão separadinho assim não, e a gente faz um treinamento concorrente. Isso que eu vou tentar explorar aqui dentro da nutrição, tá, gente? Então tá ali, ó, boxe de CrossFit, o bicho tá pegando, vários estímulos diferentes, e a nossa célula tem que se adaptar. E lembra que os exercícios que eu mostrei até hoje, em termos de publicação científica, é o treinamento aeróbico clássico e o treinamento de força, tá? Seja o ciclismo lá, a corrida ou o treinamento de força. Imagina o estímulo para dentro de uma célula, de um corpo humano, frente a esses estímulos complexos aqui. Né? Vai saber, mas deve passar também, no mínimo, pela AMPK e pela mTOR, dentre outros, né? AMPK, PGC-alfa, por aí vai. Então, estou mostrando aqui nesse círculo, né, só à direita, botei ali um corredor, MPK e mTOR no treinamento de força. Né? E aí, essa concorrência na sinalização que pode impactar no fenótipo final. Então, 2 atletas de ponta, um fisiculturismo e o outro maratonista, são 2 pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, que tem a ver com treino, genética, nutrição, mas o treinamento. Né? O estímulo do treinamento durante anos, anos e anos, dando aquele fenótipo totalmente diferenciado. E condicionamento cardiovascular diferenciado e por aí vai.
Então, imagina que você tem um atleta que treina 2 vezes estímulos diferentes, ou seja, treinamento concorrente. Treina 2 vezes por dia. Mas acho que nessa apresentação aqui, primeiro está o aluno do boxe, tá? Não está o atleta que treina 2 vezes diferente, não. 2 treinos diferentes no mesmo dia. Está o aluno do boxe que faz tudo junto. Se não me falha a memória, a gente já vai ver. Tá? Lembrando aqui que a gente já sabe, né? Que as adaptações, a sinalização celular leva minutos, horas, talvez 4 horas, como eu já mostrei, o recovery low, até 4 horas bomba, a sinalização. Então, essa informação de até 4 horas a sinalização está bombando, eu vou levar em consideração para pensar em 2 WODs por dia, em 2 sessões no boxe de treinamento concorrente, principalmente para o atleta de alto nível. Eu vou tentar dar 4 horas, no mínimo, de diferença, pensando nessa sinalização, vocês vão ver. Tá? Então, evitar carboidrato antioxidante entre os WODs, se o objetivo é adaptação. Quando o objetivo é adaptação, está até escrito, né? A MPK e ROS elevados e tal. Então, isso a gente já sabe. Mas está aqui, eu comecei com o aluno do boxe, ó. Aluno do boxe do CrossFit. A prioridade do aluno é endurance, por exemplo. Às vezes você pode até perguntar se tem prioridade, né? Você está fazendo aqui por qualidade de vida e tal, mas você tem alguma prioridade? Se pudesse colocar, é o endurance, capacidade cardiorrespiratória, ou é força e hipertrofia? Não, minha prioridade é o endurance. Tá? Dentro da prioridade, o ideal seria fazer então o endurance primeiro, tá, gente? Eu faria assim, tá? Você tem um WOD por dia, então botei aqui na sua esquerda, o ideal. Ideal é fazer o aeróbio primeiro. E se eu quiser aumentar a adaptação, eu posso fazer, como a gente já sabe, o training high e o training low. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo o training low, tá? De forçar o raciocínio aqui. Estou fazendo o training low. Então, fiz ali um jejum, tá vendo? O aeróbio em jejum. A minha prioridade é adaptação no endurance. O endurance é o primeiro evento lá do WOD, do dia, do box. Beleza, encaixou certinho. Vou tentar fazer em jejum pela manhã, por exemplo. Tá? Depois vem o treinamento de força, na sequência do mesmo ódio. A força, potência muscular no pós-treino. De novo, desculpa. Depois vem força e potência muscular. Você está fazendo no jejum. Às vezes você aguenta. Se não aguentar, se o treino de força for pesadão, né, tiver pesada, a potência muscular ali está sendo desenvolvida, está pesada, você pode tentar comer algo intra-treino ou, eventualmente, no pré-treino mesmo e deixa de fazer o aeróbio em jejum. Aí é muito particular. Botei até aqui embaixo na esquerda. Se os treinos forem muito intensos, aí fica difícil, né? Fazer de jejum sempre, independente do treino concorrente. Aí, paciência. O treino está tão intenso que você não consegue sustentar. Então, paciência, faça o de jejum, seja realista, né? Até mais conservador, e vamos embora. Coma primeiro, vai fazer lá o seu WOD. Se não está tão intenso assim, a adaptação pode ser a prioridade, bota o endurance primeiro, já que a sua prioridade ali, no caso, é o endurance. Porém, no lado direito, eu botei assim, até a prioridade do aluno é endurance, mas ele não controla isso no box. Né? Então, vamos supor, e se o endurance for no final, é o último lá? Ele quer mais o endurance, mas primeiro vai ver força e potência. O meu raciocínio não muda muito. Se eu quiser aumentar a adaptação naquele dia do treino de endurance, já que o treino de endurance não é tão intenso assim, eu posso até chegar em jejum no box, na parte da manhã, por exemplo, treinar força e potência inicial em jejum, depois vou fazer o endurance, pensando, né, na adaptação. Em ambos os casos, fazendo o jejum primeiro, aeróbio em jejum, ou força primeiro, acabou o treino do boxe de carboidrato e proteína. Carboidrato e proteína. Eu faria assim, até porque você fez no jejum em ambos. Tá? Mas, ressaltando aqui, né, se o treinamento de força e potência for o primeiro e você não aguentar fazer esse treino de força e potência em jejum, cara, come alguma coisa antes. Meros mortais, nenhum atleta de alto nível aqui. Tá? E, novamente, aqui na sua direita abaixo, ó, não precisa treinar toda a sessão no treino no modelo low. Né? O training high também é bem-vindo, e é importante, inclusive. Então, você pode botar o de jejum com carboidrato sem problema algum. Mas quer aumentar a adaptação? Faz em jejum. Principalmente aeróbio de jejum, depois vem com força. Se inverter e não aguentar, tem que comer algo primeiro. Tá? Aí é concorrência mesmo. É boxe, é 1 hora por dia, não tem muito jeito. Tá? Se a prioridade do aluno é força, é o aluno do boxe ainda, 1 hora por dia, tudo junto, concorrente. E a prioridade é força, eu faria o de jejum. A prioridade é ganhar força e hipertrofia. Eu faria o de jejum. Na maioria das circunstâncias, tá? Exceção aquele aluno que não gosta de comer de manhã, passa mal, trato gastrointestinal, acorda muito, muito cedo, não tem como, horário. Cara, aí é exceção, tá? Mas falando para vocês de modo geral, eu faria o de jejum, sem problema algum. Ele vai para o WOD aqui na sua esquerda primeiro, faz força potência, que é o primeiro do dia, depois endurance, acabou o treino, carboidrato e proteína para recuperar.
né? E se a força for no final, você não controla isso no box, né? Aí você faz o de jejum da mesma forma, faz o endurance na sequência, né? Esquece as adaptações maiores do endurance, não é o foco, o seu foco é força, hipertrofia. Depois você faz a força e a potência muscular, pós-treino carboidrato e proteína. Então, resumindo até aqui, bom, o seu foco é força, para mim tem que fazer o de jejum sempre, no geralzão. Foco é força e hipertrofia, faz o de jejum sempre, independente se vai começar com força ou com endurance. Seu foco é endurance, abre a possibilidade de fazer aeróbio de jejum se o endurance vier na frente. Se a força vier na frente, você pode até fazer a força no jejum, mas tem que ver se você vai aguentar. Se não aguentar, cara, você vai ter que fazer o de jejum, ou pelo menos o intratreino, né? Lá no box vai ter que comer alguma coisa. Tranquilo até aí, né? O legal também interessante, que nesse trabalho de 2017 do Hawley, ele propôs um modelo, não tem assim tanta evidência, mas acho que faz todo sentido, e eu li esse trabalho aqui na íntegra, né? Não tem tanto a questão assim, experimental de publicação, mas faz todo sentido o que ele argumenta e fala, e mostrando algumas evidências, que é o seguinte, aqui tem, vocês podem ver que tem 3 retângulos, né, em azul. O indivíduo não treinado, o indivíduo treinado moderadamente e o indivíduo atleta realmente altamente treinado. E aqui é o impacto, né, o impacto do treinamento concorrente nessas pessoas. Então, olha o que acontece. O treinamento concorrente, ali, dias, semanas embaixo, meses e anos. Você percebe que no primeiro momento ali do treino, talvez a fase até preparatória, você fazer algum treinamento concorrente, ou quanto menos treinado o indivíduo é, né, ele é não treinado, está começando agora, ele pode, o indivíduo do boxe, né, o tal do boxe começou agora, ele pode fazer a concorrência sem problema algum, porque parece que as adaptações, pelo menos esse é o modelo geral, né, as adaptações metabólicas vão acontecer de boa, vão acontecer numa boa. Não vai ter tanta concorrência assim, porque o indivíduo é tão mal treinado, né, que o que ele der ali, ele consegue responder muito bem. Vai aumentar a VO2, vai aumentar a força, mesmo fazendo lá seu treinamento de força com corrida, vai aumentar a VO2, mitocôndria, vai aumentar seção transversa, hipertrofia, porque ele não tem nada, ele está começando. Mas quanto mais o indivíduo treinado e quanto mais a fase de preparação vai avançando, os treinos começam a aumentar, gente. A carga de treino começa a aumentar, a carga da intensidade começa a aumentar, o volume total de treino começa a aumentar, e aí fica difícil você fazer toda essa carga de treino, volume e intensidade de treinamento concorrente junto, e aí começa a perder, então, um pouco você, indivíduo treinado, né, fazendo treinamento de concorrência, você começa a perder o resultado final. O ideal, nesse caso, era realmente espaçar os treinamentos. Quanto mais o indivíduo é atleta, no meu modo de entender, a periodização do treinamento tem que dar um olhar diferenciado para o treinamento concorrente e evitar. Evitar não quer dizer excluir. Tem momentos que são interessantes fazer o treinamento concorrente, porque, como eu falei, na competição vai ter o treinamento concorrente, não tem jeito. Mas evitar, pelo menos ali no primeiro momento ali da fase de preparação, chegando ali perto da pré-competição, você fazer isso de forma diferenciada. Mas, novamente, quem faz o treinamento são os treinadores, os coaches, preparador físico, né, o técnico, o educador físico, não é a gente. A gente vai entender a periodização do treino que chega e vai tentar maximizar as adaptações metabólicas ali e tentar depois também maximizar, né, a nutrição para a competição. Então, tem a nutrição para o treinamento e a nutrição para a competição, como a gente está vendo aqui. Então, a periodização do treino vem do boxe, né? A gente vai tentar entender e maximizar. Essa figura desse mesmo trabalho do Hawley, está em cima, né, em A, é um indivíduo não treinado. Então, você vê ali na barra primeira em azul, só treina aeróbio, ele responde muito bem. Em vermelho, ele treina treinamento de força e responde muito bem para os ganhos de força e hipertrofia. E quem treina a força também ganha um pouquinho de capacidade aeróbica, vocês estão vendo, tá? Esse vermelhozinho mais claro. Quem também trabalha só o aeróbio em azul em cima ainda, né, o ET, ET only, é o treinamento aeróbio, ele também consegue ganhar força e hipertrofia um pouquinho. E olha quem faz o concorrente embaixo, o cara que não é treinado em nada. Ele faz o concorrente, ele melhora no treinamento de força, ele melhora no treinamento aeróbio. Esse é o modelo. Muito mal comparando, aquele cidadão que é não treinado, começa a treinar musculação, por exemplo, e até erra muito na alimentação, na nutrição, come tudo errado, mas ainda assim responde, porque é um estímulo totalmente novo, aquela academia, aquele supino, aquele leg press, bíceps, enfim, né? Está treinando força, por mais que ele não coma tão ajustado, o corpo dele responde.
Se alimentasse melhor, melhor ainda. Então, aqui também acho que é o mesmo princípio. O cara não é treinado, o que ele faz melhora e muito. Mas olha o modelo em B, o modelo geral para o B. Você treina capacidade aeróbica, o ET. Melhora muito, né? Sua capacidade de endurance. Você treina só treinamento de força, melhora muito. E quando você faz o concorrente? Quando você faz o concorrente, você melhora mais o aeróbio, capacidade aeróbica, e não tanto os ganhos em força. Tá vendo? Diferentemente do cidadão não treinado. O cidadão não treinado, ele ganha na mesma magnitude, o aeróbio e o força. Não tem concorrência. É como se é quase isso, né? A gente sabe que tem algum grau. Isso aqui é um modelo teórico. A gente viu na meta-análise de 2012, indivíduos não treinados, que a concorrência existe sim. Vai depender até da duração, intensidade e a frequência semanal, né? E se a corrida ou a corrida sendo pior do que o ciclismo, tá? Então, dentro desse artigo aqui do John Haller, ele tenta dizer, vou botar até o slide, acho que essa é a informação mais importante, né? Que o treinamento concorrente, que está em vermelho aí no gráfico, né? O treinamento concorrente, você diminui a resposta adaptativa quando você treina de um modo único, seja de força aeróbica, principalmente no indivíduo altamente treinado. O indivíduo não treinado, a curva é sobreposta, né? A concorrência ou não é sobreposto. O moderado já tem algum grau de diferença, mas o altamente treinado, e justamente porque o altamente treinado, novamente, a carga de trabalho dele, o volume de trabalho dele é gigante. E aí não tem jeito, né? Quanto maior a carga de trabalho, como que eu vou acoplar isso no meu dia a dia? Se eu for fazer tudo concorrente, eu não vou conseguir me adaptar da melhor forma. Eu tenho que tentar separar isso. Acho que esse que é o raciocínio, é o que eu entendo hoje do modelo concorrente para altamente treinado. Então, eu botei aqui, por exemplo, agora um atleta. Agora é um atleta, tá? Vai fazer 2 odds por dia. 2 odds por dia. Que a gente tem que ver necessariamente qual é a fase aqui. Eu botei a fase preparatória. Está na fase preparatória ainda. O primeiro odd dele no dia, né? Olha lá, força e potência muscular. E por que eu botei força e potência muscular? Porque eu sei que a força e potência muscular não atrapalha tanto o treinamento de endurance na sequência. O treinamento de endurance atrapalha mais os ganhos de força e potência muscular e até no dia a dia ali. Trabalho de endurance bem feito, você fica bem desgastado fisicamente e leva uma fadiga residual para o treino de força. Então, não à toa eu botei aqui o treinamento de força e potência muscular na frente. E aí eu botei ali, ó, esse modelo de 2 vezes, né? Treinar 2 vezes no dia. Então, é um modelo que eu vou treinar o segundo ali com carboidrato baixo, tá? Então, vou recuperar entre essas 2 sessões de treino, esses 2 WODs, ó, com água e proteína, por exemplo. Não botei carboidrato. Então, se eu sou um nutricionista esportivo, entendendo que meu cliente do CrossFit está na fase preparatória, eu posso, eventualmente, não sempre, mas eventualmente, no mesmo dia onde tenho 2 sessões de treino, fazer o Train Low com Piri High, o modelo do Train Low com Piri High, que é treinar uma sessão por dia cheio, e no caso aí eu vou botar força, cheio de carboidrato, vou botar força, e na sequência fazer um Train Low com glicogênio parcialmente depletado, visando a adaptação, onde é um treino que tem que ser um treino mais light, não é um treino de endurance para a morte ali, é um treino mais light, pode ser mais light, seria mais adequado, visando a adaptação. O mínimo de intervalo ali eu botei para vocês também, no final do triângulo amarelo, né? Mínimo ideal, 4 horas de intervalo por conta da sinalização. Sinalização em torno de 4, 6 horas, né? Então, eu botaria pelo menos aí 4 horas de intervalo. E, novamente, não precisa treinar toda a sessão de treino no modelo low. Treino high também é importante. Para não sair daqui falando, agora tudo é treino low, treino low, treino low. Esquece isso. Agora aqui eu inverti, tá, gente? É um atleta ainda com 2 odds por dia, só que eu inverti. O primeiro treino é de endurance, tá? O primeiro treino é de endurance. Então, isso vai acontecer, pode acontecer. Também está ali na fase preparatória. E eu botei até aeróbio e jejum. Você pode ver ali na esquerda o modelo ali da gasolina, né? Acabando. Então, está em jejum para tentar melhorar a adaptação. Não, Thiago, eu não quero melhorar a adaptação. Quero treinar pesadão. Então, é training high. Carboidrato pré-treino, carboidrato intra-treino. Não mudou nada. Estou tentando só pensar aqui com vocês o modelo do training low, que eu explorei muito nessa aula. Tá? E o segundo odd vai ser força e potência. Para força e potência, vamos supor que eu quero recuperar o sujeito. Para força e potência, eu quero recuperar. Não vou fazer aquele modelo do Train Low com Piri High, não. Tá? Então, vou fazer bastante carbo. Então, vou recuperar, olha lá, com 0,8 gramas de carboidrato quilograma peso, mais 0,3, 0,4 gramas de proteína quilograma peso. Mais ou menos a proporção 2 para 1. Tá? Nesse tempo aí de 4 horas no mínimo.
Hidratação sempre, pensar na hidratação e quem sabe até botar uma cafeína. A cafeína aqui tem um papel, tem um trabalho que mostrou do John Howley, que a cafeína poderia até aumentar a síntese de glicogênio muscular na presença do carboidrato. Eu vou mostrar esse trabalho para vocês. Eu não curto muito essa ideia da cafeína aumentando o glicogênio muscular, e a questão de eu não curto, assim, que eu gostaria de ver mais trabalhos falando a mesma coisa. Ainda não tem nenhum consenso sobre isso, nenhum posicionamento que fala assim, olha, no momento de aumentar o glicogênio muscular, coloque a cafeína. Tem artigos isolados, mas de posicionamento eu nunca vi. Então, eu ficaria com o pé atrás nesse sentido. Nada contra a cafeína botar ali. Você pode até botar várias outras ações, né? Mas pensando exclusivamente no glicogênio muscular, o John Howley já mostrou que ela poderia até aumentar a ressíntese do glicogênio muscular pós-treino com carboidrato comparado ao carboidrato sozinho. Eu vou mostrar esse trabalho, mas ainda não estou convencido, isso eu estou querendo dizer. Por isso que é importante termos a planilha do treinamento sistematizada ao menos de uma semana. Pelo menos a planilha de uma semana, porque você já sabe qual vai ser os odds dele, entendeu? Ao longo da semana, para você planejar com calma. Dá trabalho, tá? Nutrição esportiva dá trabalho. Com o tempo você pega a prática, mas dá trabalho, porque vão ser dietas diferenciadas a cada dia. Pode ser dietas diferenciadas a cada dia. Aqui é repeteco, gente, eu vou mudar, vou passar, tá? Repeteco mesmo. Aqui é a recuperação pós-treino, quando eu quero fazer o training high. Então, tem uma publicação aqui do Jack Drup, quando a recuperação tem que ser rápida, né, fast, por isso eu até que botei aqui o The Flash, né, você tem que pensar prioritariamente na recuperação do glicogênio e hidratação. Então, às vezes, você já está na competição lá do CrossFit, ou até do Endurance aqui, sei lá, num tênis, por exemplo, que o jogo leva 3 horas, às vezes 4 horas, se ganhar, você já está jogando no dia seguinte, para recuperar o cidadão o mais rápido possível, carboidrato e hidratação. E, às vezes, até sódio. Botar sódio ali, principalmente quando fez uma maratona, onde o cidadão suou muito, estava muito quente, recuperar sódio também. O carboidratação principal, a proteína até segundo plano, para recuperar, para poder performar na sequência. Claro que proteína vai entrar, mas se você quer recuperar rápido, entre 2 sessões de treino por dia, e o rápido aqui, gente, o conceito de recuperar rápido aqui é até 6 horas, está até escrito em amarelo ali em cima, tá? Recovery rápido, né, é uma recuperação de até 6 horas. A prioridade absoluta é carboidrato e hidratação. Mas nada contra de você poder botar proteína também, não tem problema nenhum, mas a prioridade é o carboidrato, tá? E tá aqui até o modelozinho do Jack Drup, que também que ele colocou, esse carboidrato, o ideal, inclusive, o ideal seria uma mistura de glicose e frutose. Você pode observar que quando você coloca só glicose, o glicogênio muscular subiu, mas o hepático nem tanto. Quando você bota uma mistura de glicose e frutose, ambos, glicogênio, o hepático e o muscular, sobem meio que na mesma proporção, porque a frutose tem um metabolismo hepático mais acelerado que a glicose, então ela consegue realmente, aparentemente, né, aumentar os estoques do glicogênio hepático mais rápido que a glicose, então seria favorável. Então tem uma mistura aí de glicose e frutose num pós-treino, para competição, por exemplo, a recuperação rápida. E aí você fica imaginando, mas Thiago, onde que eu vou arrumar glicose e frutose para o meu atleta? Eu só tomo maldestrina, que é só glicose, eu sou carboidrato em gel, que está cheio de glicose. Então sai um pouco também desse tipo de alimento e pensa em comida, tá? Então, se você pensar em fruta, por exemplo, tem glicose e tem frutose. Então, fruta no pós-treino pode ser uma boa para recuperar da glicose e frutose para o sujeito. E bota proteína também por fora. Vai ajudar. A rapadura tem muita sacarose. Sacarose é um disacarídeo, né? Que tem glicose e frutose também. E por aí vai. A beterraba também está cheia de sacarose. Cana-de-açúcar também tem bastante glicose e frutose. Então, frutas em geral, rapadura, você poderia colocar sem problema algum. Tá? Esse aqui é o experimento, eu vou passar rápido dele, mas do John Howley, mostrando que após uma depressão parcial de glicogênio muscular na noite anterior de sono, ao não consumir nada, e aí depois ao consumir carboidrato versus carboidrato e cafeína, olha o que aconteceu com o gráfico do glicogênio muscular, especificamente na barra preta. 4 horas após, então está dentro do recovery fast, né? Recuperar rápido o atleta, glicogênio muscular, barra preta é carboidrato e cafeína. E a barra branca é só o carboidrato. Então parece que a cafeína melhorou. E eu gostaria de ver mais trabalhos falando a mesma coisa, ainda falta. Detalhe, quantidade de cafeína. Eu fui fazer as contas, dá mais ou menos 1 litro de café. Tá? 1 litro de café para um atleta de 80 quilos.
Tá? Então, também pensa nisso aí, é muita coisa. Você poderia até dar cápsula. Estou falando de café. Café dá mais ou menos 1 litro. Claro que depende do café, se é café descafeinado, se não é, enfim. Até do grão do café pode mudar um pouco o teor de cafeína, mas mais ou menos 1 litro. Foram 640 miligramas de cafeína para o cara de 80 quilos. Foi 8 miligramas de cafeína quilograma peso corporal, distribuídos ao longo de 4 horas. Então, é muita coisa, muita coisa. Então, tem que ver se você também quer. Independente se é cápsula ou café, é cafeína pra caramba, para aumentar um tiquinho de glicogênio muscular. Teve um outro trabalho que fez a mesma metodologia, ele não dosou o glicogênio muscular, mas ele fez depois um time trial, um contrarrelógio, assumindo que o glicogênio muscular subiu mais no grupo cafeína comparado ao grupo carboidrato sozinho. E nesse time trial, que é dependente de glicogênio muscular, o grupo cafeína foi superior. E ele assumiu que foi por conta do glicogênio muscular. E eu tenho lá minhas dúvidas, né? Ele poderia ter mensurado o glicogênio muscular, não mensurou. Na verdade, ele até referenciou esse trabalho aqui do John Haller, mostrando que possivelmente o glicogênio muscular teria aumentado, mas ele mesmo não mostrou. E falou que o resultado no time trial foi superior. Talvez até tenha sido superior por conta da cafeína em si, não o glicogênio muscular. Pode ser um 10 aí do estudo. Aqui só uma brincadeira, né? Só para lembrar que tem gente que não curte cafeína, não. Tem gente que já fica assim, ligadão, esperto, vai ficar até com insônia, vai dar cafeína à noite para ele treinar melhor, vai ficar com insônia, quem sabe não dorme direito, acorda arrebentado, isso dia após dia, né? Você pode até piorar a performance, né? Porque o sono é fundamental para a performance, para o treinamento. Sono. Você aumenta ali as suas adaptações durante um sono tranquilo, um sono que você consegue realmente relaxar. Fundamental para o atleta, né? O atleta tem que buscar essa noite de sono adequada. Dependendo do cidadão, da pessoa, a gente sabe que se tomar um cafezinho já de tarde, já não consegue dormir. Pode ter a ver com muita coisa, dentre essas coisas, polimorfismos genéticos diferenciados. No caso aí, esse ADORA2, tá? Um gene ali que responde ali pela cafeína, tá? Então, você pode ficar assim ligadão como esse gato, né, o Frajola, e aí complicou todo o seu planejamento, inclusive para performance. Aí você evita. Não adianta sair dando... O que eu quero dizer? Cafeína não serve para todo mundo. Ah, cafeína ergogênica, toma cafeína, vou prescrever. Calma. Tem gente que não curte, não vai dar certo. Não serve para todo mundo. Nada serve para todo mundo, né? Nessa publicação aqui, 2019, também assinada pela Louise Burke, né, o que você tem aqui? Não tem um CrossFit em si, mas ela vai falar de suplementação e de vários eventos no atletismo que podem ser beneficiados pela suplementação. Então, olha lá no quadro. Eventos de 100 a 200 metros, 100 a 110 metros com barreira, 4 por 100 metros, né? São 4 participantes ali trocando bastão, 400 metros com barreira, 4 por 400 e os 800 metros. Então, dependendo da prova, da atividade do atleta, a característica, até bioenergeticamente falando, é diferenciada. E ela vai botando aqui na gradezinha, na tabela, que tipo de suplementação poderia estar sendo ofertada para maximizar a performance, a recuperação durante o treinamento e na competição desses atletas. Então, você tem ali desde os 100 metros rasos até os 800 metros rasos. E tem um xizinho ali, ou seja, para cafeína, creatina, nitrato, betalanina, bicarbonato. E até os sport drinks ali para ser usados, né? Reposição hidroeletrolítica. Diante dessa informação, eu trouxe para a realidade do CrossFit. Eu não tenho uma tabela dessa para o CrossFit, mas o CrossFit faz muito desses movimentos do atletismo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Desde os tiros, né, os hits, né, que eles também correm, e essa questão toda de força, potência. Enfim, tem tudo a ver com atletismo CrossFit, meu modo de entender. Então, para o atleta de CrossFit, em algum momento da periodização, eu acho que cabe esses 5 tipos de suplementos. Você vai ter que ver dentro da individualidade. E esses são os 5 suplementos que o Comitê Olímpico Internacional, na sua publicação mais recente sobre suplemento alimentar, o COI, 2018, isso, são os únicos 5 suplementos que realmente têm evidência científica clara, que são recursos ergogênicos de fato, que podem melhorar a capacidade de treino, né? ou a performance. Cafeína, creatina, nitrato, betalanina e bicarbonato, dependendo do esporte, claro. Tá? Mas o CrossFit, como vocês estão vendo aqui, eu acho que cabe os 5, dependendo do indivíduo e do momento da periodização, como eu já expliquei. Tá? Lembrando aqui também que temos artigos mostrando que a suplementação de creatina, que é crônica, né? O efeito da creatina é crônico, não é agudo,
Agudo é o bicarbonato, crônica é creatina, betalanina, por exemplo, né? Já o nitrato pode ser agudo também, ou até crônico, mas o agudo também funciona. Tem mostrando aqui trabalhos que a creatina diminui o impacto negativo do treinamento aeróbio no treinamento de força, no tocante do treinamento concorrente. Tá? Então, suplementação de creatina, o artigo aqui de baixo, ó, suplementação de creatina anula o efeito adverso do exercício de endurance sobre o subsequente desempenho de força. Então, pode ser uma estratégia também de você suplementar a creatina para o atleta de crossfit e diversos outros atletas. Creatina, realmente, quando você fala de força, potência e hipertrofia, acho que ela é o número 1.